Bom dia a todos. Sempre uma felicidade muito grande para mim estar aqui com vocês, essa manhã de domingo maravilhosa. E antes da gente começar, gostaria de fazer uma prece. Cada um pode se recolher internamente. E assim que eu terminar, aí a gente começa nossa conversa hoje. Então vamos lá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Sim, sempre. Então, meus amigos, eu separei para a gente conversar hoje um tema muito especial para a gente refletir, para a gente trazer profundamente para dentro dos nossos corações, que é sobre a questão da reencarnação. A gente refletir sobre esse tema um pouco para ver o que isso pode trazer para a gente. Sempre quando alguma coisa acontece, a forma como a gente vai reagir, e muitas das vezes também a forma como a gente vai sentir essa situação, depende da forma como a gente vai interpretar ela, né? Por exemplo, vamos pegar uma situação bem complicada. Uma situação de um assalto. E a gente pega 10 pessoas e essas 10 pessoas vão passar por essa mesma situação, o mesmo assalto. E a gente pergunta, será que todas essas pessoas vão ficar traumatizadas? Vão ficar totalmente paralisadas, desesperadas? Às vezes não. Às vezes é uma situação complicada, mas a pessoa lida bem e depois já segue a vida normal. Outra já fica super traumatizada, tem que fazer tratamento, não consegue sair na rua, não consegue fazer mais nada, lembra daquela situação e assim vai. E é a mesma situação. E a gente poderia refletir as mais diversas situações que a gente passa na nossa vida, no nosso dia a dia, que algumas pessoas passando por elas é de boa, outras pessoas passando pela mesma situação ia despertar uma raiva muito profunda e assim vai. E cada um de nós, a gente vai reagindo de uma certa maneira dentro das situações que nos vai acontecendo no decorrer da nossa vida, no decorrer do nosso dia a dia também. E como eu falei para vocês, a forma como a gente vai reagir diante de uma situação e a forma como a gente vai sentir aquela situação depende da forma como a gente está interpretando ela. Como que a gente está encarando aquela situação, né? Tá bom. Obrigado. Tá. Se tiver baixo, vocês podem falar, tá? Porque às vezes eu fico... Tá, obrigado. Então, como que a gente está interpretando determinada situação? Então, quando a gente vai refletir sobre essa questão da reencarnação e sobre o contrário, né? Como se essa vida fosse a única. Que tipos de tendência, que tipos de questionamentos, dilemas, que cada uma dessas perspectivas pode trazer para a gente dentro do nosso coração, dentro do nosso sentimento, dentro da nossa vida, né? Quando a gente pega os livros para estudar, o próprio
Allan Kardec coloca que ele não aceitou essa ideia da reencarnação simplesmente porque vinha dos espíritos ou porque os espíritos falavam. Ele acatou essa ideia por conta da lógica que ela trazia e por conta dos vários dilemas que ela encerrava também, certo? E é tão interessante porque quando a gente também pega o Evangelho, segundo o Espiritismo, e não só o Evangelho, mas também a Bhagavad Gita, um dos primeiros capítulos do Evangelho é o meu reino não é deste mundo. E dentro desse capítulo, ele vai trazer justamente essa ideia, essa concepção da reencarnação, certo? E ele vai colocar que toda a lógica de pensamento de Jesus, todo o entendimento do porquê das coisas que ele pregava, das coisas que ele ensinava, se baseava, se fundamentava nessa perspectiva da reencarnação. Porque sem ela, muita coisa deixava de fazer sentido, muita coisa deixava de ter uma lógica. E dentro da Bhagavad Gita é a mesma coisa. O primeiro capítulo é o sofrimento de Arjuna, os seus dilemas, todas as perguntas que a gente faz na nossa vida, todas aquelas quando a gente se encontra diante das dificuldades, a gente pergunta por que disso, por que daquilo. E a primeira coisa que Krishna ensina para Arjuna é: Arjuna, você não é esse corpo, você é espírito, esse corpo é só uma roupa do teu espírito, que você troca depois. E aí depois ele começa a ensinar yoga para Arjuna, toda a ciência da união com o divino, né? Então, é exatamente por isso que se baseia toda essa lógica de pensamento, essa filosofia da qual a gente reflete, né? Então, partindo do pressuposto para a gente refletir, vamos pensar no seguinte: vamos pegar a ideia oposta da reencarnação. Vamos pensar como se essa vida fosse a única vida, certo? Nasceu, morreu e acabou, e é isso. Vamos pensar assim: e que tipo de tendência que isso pode trazer para a gente? Se a gente pensa que essa vida é a única, morreu, acabou, e que dentro do coração de cada ser a gente busca essa tal de felicidade, a gente busca esse tal dos prazeres, de se sentir bem na vida, de se sentir feliz, de se sentir realizado. E quando a gente nasce, a gente, todo mundo dentro desse contexto, né? A gente se torna também um ignorante de nós mesmos, a gente passa a desconhecer a nossa verdadeira realidade e a gente passa a enxergar através de uma cultura, através de um meio, através de valores que esse meio vão colocar pra gente, certo? Então, se as mais diversas dificuldades nos acontecem, se os mais diversos dilemas nos acontecem, as pessoas que estão ao nosso redor, seja de relacionamento, de família, de guerra, de conflito, discussão, de doença, aquelas doenças que não têm cura, todos esses dilemas que nos acontecem. E a pessoa, diante dessa situação, pergunta: o que eu vou fazer? Essa vida é a única que eu tenho. A pessoa se encontra dentro de uma situação que ela se vê presa nessa situação, que ela se vê como uma situação que não tem aparentemente solução, seja uma situação financeira muito complicada, uma crise em termos de relacionamento, uma crise dentro da família, morte de pessoas que, né, dentro dessa perspectiva, morreu, acabou. Então ela se vê dentro de uma situação presa, sem solução. E aí ela olha para o futuro dela e também não tem solução. E aí o que vem dentro da pessoa? Um sentimento muito grande de desesperança em relação ao futuro. O futuro deixa de fazer sentido para ela também. E aí o que isso reflete no presente? A vida deixa de fazer sentido. A vida deixa de fazer sentido.
E aí ela, diante desse contexto, onde ela se vê cercada de problemas, ela olha para o futuro e também não tem solução. Ela se vê presa nisso tudo e essa é a única vida nesse sentido. E ela vai morrer, ela vai deixar de existir. Só que ela já está no sofrimento danado. E aí o que acontece com essa pessoa? Começa a aparecer muitos pensamentos suicidas nessa pessoa. Porque se ela vai deixar de existir mesmo? Já está só desgraça a vida dela. O que ela busca encurtar isso tudo? Né? São pensamentos que no fundo a pessoa quer sair do sofrimento. Né? E tudo depende da forma como a pessoa está encarando toda aquela situação. Isso é muito sério, porque isso machuca o coração humano, nesse sentido, o sentimento mais profundo. Né? Isso é uma situação muito séria. Uma outra situação que abala profundamente os nossos sentimentos é a questão da justiça. Né? Vamos supor que existe, né, as mais diversas pessoas no nosso meio e que as pessoas vão, né, deixar de existir nesse sentido, dentro dessa perspectiva que eu estou trazendo para a gente refletir. E aí a gente está lá, a gente tem muito afeto por uma pessoa, seja por um filho, namorado, namorada, por um pai, por uma mãe, uma pessoa, um amigo muito querido, uma pessoa muito especial mesmo. E aí vem uma outra pessoa e mata essa pessoa. Um roubo, um assassinato, alguma tragédia bem complicada. E aí surge um sentimento de impunidade, de injustiça muito grande dentro dessa pessoa. Muito grande. Porque aquela pessoa amada que ela tinha deixou de existir. Ela não existe mais. Como consertar isso? Mesmo que essa pessoa vá presa, mesmo que essa pessoa também seja morta, é uma coisa que dentro da cabeça da pessoa não tem como voltar atrás. Surge um sentimento de injustiça, de vingança, às vezes indescritível para essa pessoa. Dependendo de quem for essa outra pessoa, dependendo do que essa outra pessoa fizer para ela, né? Às vezes quantas situações, né, que a gente não vê na nossa sociedade de pessoas que passam golpe em outras pessoas em questão financeira, em questões das mais diversas situações. Aquilo ali abala profundamente a pessoa, a ponto dela também pensar em suicídio, porque é uma coisa que não tem solução. E é uma coisa que esse sentimento de vingança, esse sentimento de raiva indescritível que a pessoa sente, acaba internamente com ela mesma. Né? Além disso, quando a gente pensa nas questões dos desejos, né? Como eu falei para vocês, a gente nasce e a gente se torna um ignorante de nós mesmos. E a gente vai aprender de acordo com o nosso meio, de acordo com o lugar onde a gente nasceu. Então, às vezes, o certo de uma cultura é o errado de outra cultura. Às vezes, o Deus de uma cultura é o demônio de outra cultura. E assim vai as mais diversas coisas, há uma diversidade de pensamentos muito grande, né? E essa, entre aspas, eu vou chamar aqui de uma programação cultural, de uma programação mental, vai ditar para a gente o que a gente vai buscar e a forma como a gente também vai viver a nossa vida, de acordo com os valores que essa programação tem. E aí vai surgir uma coisa muito interessante, que é o tal do desejo. O tal do desejo. E esse tal do desejo, não importa o que a gente deseja, não importa o que a gente deseja. É sempre pensando o seguinte: quando eu conseguir tal coisa, quando eu estiver em tal lugar, quando eu tiver tal coisa, nossa, aí eu vou ser feliz, aí eu vou sentir realizado. É sempre assim, não importa o que a pessoa deseja, mas quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Só que esses desejos, eles nos trazem, dependendo da forma como a gente encara eles,
os mais diversos dilemas também. Quando a gente deseja muito algo, e esse algo ele não acontece, vai passando o tempo, não acontece, vai passando o tempo, não acontece, aí acontece uma coisa chamada ansiedade. A gente também é jogado para o futuro, porque a gente sempre espera que esse algo vai acontecer, mas esse algo nunca acontece. E a gente sempre espera. Então é uma ansiedade muito grande para aquilo acontecer. Se a gente deseja muito algo, e uma outra pessoa consegue aquilo que a gente desejava, então a gente passa a sentir muita inveja daquela pessoa, porque ela conseguiu aquilo que a gente desejava. Se a gente deseja muito algo, e a gente consegue aquilo que a gente estava desejando, então a gente passa a sentir muito apego, ciúmes também, e medo de perder aquilo que a gente conseguiu. Porque perder aquilo que a gente conseguiu é perder a própria felicidade. Se tornar triste nesse sentido, né? Se a gente deseja muito algo e a gente é frustrado em nossos desejos, a gente passa a sentir muita raiva, sentir cólera, né, como se fala, e assim vai. Então, aquilo que a gente chama as dores da alma, né, seja vingança, raiva muito intensa, frustração, todas essas questões, inveja, medo, também tem suas raízes nesses desejos que são criados em nós. E às vezes esses desejos é que nem tentar saciar a sede bebendo água do mar. Quanto mais a gente bebe, mais com sede a gente fica. Por isso que tem a parábola de Jesus, onde ele fala do poço de Jacó e a Samaritana, onde ele oferece uma água lá para a mulher, onde vai saciar toda a sua sede. O que é essa sede? Essa realização interna que está para além desses desejos que, no fundo, não vão trazer realização. Certo? Só que aí a gente se encontra nessa nossa sociedade que eu estava conversando com vocês. E aí todo mundo vai buscar isso. E aí a gente pensa, olha, a pessoa pensa no seguinte, olha, eu vou deixar de existir. O outro vai deixar de existir. Então, não tem problema matar o outro, passar o outro para trás para eu conseguir tal coisa, porque a gente vai deixar de existir mesmo. Então, não tem problema. E aí as pessoas começam a ter um relacionamento em uma sociedade de uma forma muito complicada. Porque ela quer aquilo. A todo custo, ela vai deixar de existir mesmo. O outro vai deixar de existir. Então, os relacionamentos humanos, a convivência humana, ela se torna extremamente egoísta nesse sentido. Porque ela estimula o ganho para si nesse sentido, em busca de uma tal felicidade. Né? Eu sempre conto uma história muito interessante. Uma vez eu estava em outro lugar, não era aqui, participando de uma reunião espiritual. Aí estava num grupo de pessoas e o mentor perguntou se queria perguntar alguma coisa. Aí eu lembro que eu fiz algum comentário relacionado à felicidade. Eu não lembro exatamente o que eu tinha falado. Mas ele virou para a gente e falou assim: isso que vocês chamam de felicidade não existe. Do lugar onde eu venho, ninguém busca a felicidade. As pessoas buscam a evolução. E com a evolução, aí sim vem essa verdadeira felicidade do ser, da realização interna do ser. Né? Porque a gente condiciona a nossa felicidade. Né? Por isso que eu conto uma história. Estava o mestre e o discípulo meditando, e na frente tinha uma grande montanha. E dessa montanha saía um riacho, o riacho ia contornando, descendo e tal. Aí o mestre virou para o discípulo e falou assim: meu filho, a arte da supervida é semelhante a esse riacho que desce a montanha. E aí o discípulo não entendeu, falou assim: mas como assim é semelhante ao riacho que desce a montanha? Não estou entendendo esse negócio. Aí ele falou assim: meu filho, quando a gente nasce, a gente se torna ignorante de nós mesmos, as pessoas viram para a gente e falam assim: olha, a felicidade, a realização está lá, no alto da montanha, no topo da montanha. E a gente acredita. E a gente passa a buscar o alto da montanha, estar no topo, para ter essa tal de felicidade. Só que é um lugar difícil de chegar. Demanda muito esforço, demanda
muita coisa e é um lugar para poucos, não é um lugar para muitos. Então existe uma competição muito grande para estar lá no alto da montanha, né? E aí aquelas poucas pessoas que conseguirem chegar no alto da montanha, elas vão ter um grande aprendizado. Elas vão descobrir que no alto da montanha a vida não cresce e que no alto da montanha elas vão estar sozinhas, né? E então no alto da montanha ela vai olhar para o riacho que sempre escolhe os lugares mais baixos para ele fluir. E aí toda a vida cresce ao redor do riacho e toda a vida também vai até o riacho para se nutrir. Então é semelhante a isso, né? Às vezes, reflitam bem. Muitas das vezes, se não a maioria das vezes, a gente entra pela porta a gente entra no sofrimento pela porta de tal felicidade. Às vezes aquilo que a gente chama de felicidade é a porta para o sofrimento. Muito grande. Isso é muito sério, porque isso traz essa reflexão para a gente do que eu falei para vocês no começo. Como que a gente está interpretando as situações que nos acontecem? E como que a gente está lidando com elas? Como que uma felicidade pode gerar muito sofrimento numa pessoa? E isso acontece muito. Às vezes a gente toma escolhas pensando, nossa, vai dar um trem legal, e lá na frente aquilo é um instrumento de muito sofrimento pra gente. Só que naquele momento, como que a gente estava interpretando as situações? E isso, seja em questões de relacionamento humano, de família, tudo mais, de trabalho, de escolhas mesmo do que a gente vai decidir seguir, e assim vai ao infinito e além, né? Então, tudo isso aí, meus amigos, é muito sério, porque isso aí muda profundamente a nossa vida na Terra. Como que a gente está vivendo isso, né? Às vezes tem a história do Diógenes e Alexandre o Grande. Diógenes, ele era um sábio da Grécia Antiga, e aí ele vivia sem nada, vivia peladão, e a única coisa que ele tinha era uma cumbuca que ele carregava com ele para beber água. Aí um dia ele viu um cachorro bebendo água numa fonte. Aí ele viu que o cachorro não tinha cumbuca, aí ele jogou e falou assim, não, deve ser muito idiota pegar isso comigo. Aí jogou a cumbuca fora, passou a viver sem nada. E nessa mesma época tinha Alexandre o Grande, o Conquistador. E o professor de Alexandre o Grande era Aristóteles. E Aristóteles falava muito para Alexandre de Diógenes. Assim, ó, tinha um cara lá e tal, que andava peladão, sábio da Grécia e tal. E aí, Alexandre o Grande, o Conquistador, viajava muito. Uma vez ele estava passando por uma cidade e aí Diógenes estava lá. Ele falou assim, vou lá conhecer Diógenes. E ele foi lá conhecer Diógenes. Ele não sabia muito bem o que ele ia falar para Diógenes e tal. Quando ele chegou lá, estava lá Diógenes, peladão, tomando sol. Aí ele chegou e tampou o sol de Diógenes. Falou assim, eu sou Alexandre o Grande. Pode me pedir qualquer coisa que eu te dou. Aí Diógenes olha para ele e fala assim, de você eu não preciso de nada. A única coisa que eu quero é que você chegue um pouquinho para o lado para eu continuar tomando meu sol. E aí conta que Alexandre o Grande se sentiu um mendigo diante de Diógenes. Aquele que tinha tudo e não tinha nada, diante daquele que não tinha nada e tinha tudo. Aí tem uma historinha que fala, né? Essa é uma historinha mais de ficção. Que eles morreram no mesmo dia. Aí tava todo mundo, os dois no além. Só que aí não podia levar roupa para o além, então tava os dois peladão. Aí o Alexandre vira para Diógenes e fala assim, de novo, né? O encontro do maior dos imperadores e o maior dos mendigos. Aí o Diógenes vira para ele assim, é verdade, Alexandre, só que você está confundindo quem que é o imperador e quem que é o mendigo. O que você ganhou em conquistar o mundo inteiro? Né? Porque a morte tirou tudo de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, diante da morte, era um mendigo. Só que a morte não tirou nada de Diógenes. Diógenes continuou sendo Diógenes. Né? Então, tudo isso como que a gente está encarando as situações da nossa vida? Que tipo de valores que a gente está carregando no nosso coração? E a reencarnação
ela faz mudar a forma como a gente encara a nós mesmos, encara o outro, encara as situações que nos acontecem. Muda tudo. Né? Às vezes, uma grande atrocidade pode ser uma grande coisa, como é que fala, né? Uma dificuldade muito grande pode ser uma grande bênção para a gente nesse sentido, depende da forma como a gente encara. Eu sempre conto a história do Ramdés. Ramdés, já contei aqui várias vezes, contar de novo para vocês, porque eu gosto muito dessa história, que ele era psicólogo nos Estados Unidos, da época dos hippies, toda aquela coisa, e fazia muita pesquisa com LSD. Né? E aí ele ficou sabendo que na Índia tinha uns mestres que entravam em estados alterados de consciência, só com a respiração, com a meditação, aquela coisa. E ele ficou muito curioso. E na época ele era muito cético, ele era muito materialista. Muito materialista. Ele mesmo conta. Tem 2 documentários dele, um na Netflix, o outro vocês encontram no YouTube, chamado Graça Feroz. E aí ele vai na Índia, passa um tempão, tá quase indo embora, não encontra ninguém. Aí um colega dele fala assim, olha, amanhã eu vou visitar o meu mestre e tal, você não quer ir lá conhecer ele, não? Ele meio assim, descrente, fala assim, vamos lá, né? E era um lugar muito longe, eles tinham que viajar, ia chegar só no outro dia, toda aquela coisa. E aí quando eles estavam viajando, era um lugar muito remoto, assim, eles pararam para dormir, e ele saiu do carro, ficou observando as estrelas, um lugar meio que deserto, assim, quase nada, ficou lembrando da mãe dele, né? Falou assim, nossa, que a mãe dele tinha morrido de um problema, parece câncer, alguma coisa assim. Ficou pensando na mãe dele. Aí no outro dia eles foram e tal. Chegou no mestre, ele toda aquela arrogância, materialista e tal. Aí o mestre, todo daquele jeito, tal, virou para ele e falou assim, ontem você estava observando as estrelas, né? Você estava pensando na sua mãe, toda aquela coisa. E começou a falar um monte de coisa para ele. E aquilo virou ele do avesso. Ele fala assim que ele era professor de Harvard, né? Que Harvard tinha preparado ele para tudo, menos para aquilo. Isso nas palavras dele. E essa experiência muda ele do avesso. Ele se torna uma outra pessoa. Outros valores totalmente diferentes. Só que por conta do uso de LSD, toda aquela coisa, ele tem um AVC depois. E ele fica com muitas sequelas por conta desse AVC. Muitas sequelas. E ele passa por muitas dificuldades, fica totalmente dependente de outras pessoas para viver a vida dele. Né? E aí no final da vida dele, nesse documentário da Netflix que eu falei para vocês, ele vira sorrindo, ele vira rindo e fala assim, eu não desejo que ninguém tenha um derrame, um AVC. Mas eu desejo a graça que um derrame pode conceder. E aí ele fala disso e como é incrível a mudança de perspectiva, a mudança, como ele encara toda aquela situação. Que ele fala que aquilo ali foi uma graça tão incrível para ele, que fez ele interiorizar e tudo mais, e mudar totalmente de perspectiva e da forma como ele está vivendo. E ele conta isso rindo. Então, é tudo como eu disse para vocês. Como que a gente está encarando as situações que nos acontecem? Permisso. A sua permissão. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Clemilda. Quando eu ia falar com ele saiu, mas eu tenho uma palavrinha para falar com os nossos irmãos. Permite? Eu já estou quase terminando. Tá? Então, Tem 3 minutos para isso. Conclui. Tá bom. Que acaba 9 horas, ainda é 9h55, agora eu já terminar, essa hora pode falar. Tá? Então, o que eu estava trazendo para vocês. Nesse mesmo capítulo do Evangelho, dos primeiros, Meu Reino é deste mundo, um dos tópicos é uma questão de perspectiva. Uma perspectiva. Que é exatamente isso que eu estou trazendo para vocês. A reencarnação traz essa solução desses vários dilemas que a gente se encontra. Né? Traz a questão da justiça divina, traz a questão das mais diversas questões. Se a gente concebe um Deus justo, toda aquela coisa,
e tudo mais, e a gente se encontra diante dessa sociedade aparentemente com grandes desigualdades, como que a gente está encarando tudo isso? Que tipo de coisa que a gente vai fazer, vai lidar, vai agir, como que a gente vai encarar? Contar para vocês uma última história já para passar a palavra para ela. O que significa, né? Estar encarnado e diante de toda essa coisa que eu trouxe para vocês aqui hoje. Havia um homem que durante sua vida, né, muito devotado espiritualmente, toda aquela coisa, só que ele tinha um corpo muito fraco e doente. E ele havia conseguido uma certa elevação espiritual em sua vida. Então, no final da vida, conta a historinha que Deus chegou para ele e perguntou se ele desejava algo para sua próxima vida. Ele falou assim, para minha próxima vida, eu desejo ter um corpo muito forte e bom. Então, foi concedido a ele. Na outra vida, ele teve um corpo muito forte, muito bom, toda aquela coisa, só que ele era pobre e ele não conseguia alimentar direito seu corpo. E aí ficou muito ruim, toda aquela coisa. No final de sua vida, Deus chegou de novo para ele e perguntou se ele desejava mais alguma coisa. Ele falou assim, então, na minha próxima vida, eu desejo ter um corpo forte, saudável e ser rico. Então, na próxima vida, ele teve um corpo forte, saudável e rico. Só que ele não tinha ninguém para compartilhar aquilo, ele morreu muito triste, muito solitário. Então, novamente, no final de sua vida, Deus chegou para ele e perguntou se ele desejava algo. Então, ele falou que na próxima vida ele desejava ter uma companheira com ele, que ele pudesse compartilhar toda aquela coisa. Então, na outra vida, ele teve novamente um corpo forte, foi rico e uma pessoa que ele pudesse compartilhar. Só que essa pessoa era doente e morreu cedo. E novamente ele ficou solitário, toda aquela coisa muito triste, muito angustiado, e morreu de novo. Aí Deus falou para ele, você deseja mais alguma coisa? Tá, você pensou em tudo já que você quer? Aí ele falou assim, não, pensei. Na próxima vida eu quero ter um corpo forte, saudável, ser rico, e que essa pessoa viva muito tempo. Aí na outra vida ele foi concedido. Só que aí essa pessoa, o tempo foi passando, essa pessoa não morria, o tempo foi passando, essa pessoa não morria. E aí acabou que uma outra pessoa se apaixonou por ele, toda aquela coisa, só que essa pessoa só queria passar a perna nele, pegar o dinheiro, toda aquela coisa. E ele saiu com essa companheira que ele tinha, a outra mulher passou o rodo nele, ficou sem nada de novo e morreu sem nada. E aí, chegou lá, Deus chegou para ele e falou assim, e aí, você deseja alguma coisa? Ele, bravo, a partir de agora não desejo nada. Seja rico ou pobre, doente, saudável, sozinho ou com alguém, a única coisa que eu quero é a ti. Não importa os desejos nesse sentido, mas o que a vida lhe oferece, ele desfruta, ele vivencia e aprende. Então, meus amigos, eu espero que todos vocês estejam bem, espero que as minhas palavras possam ter servido de alguma luz para vocês, de alguma reflexão. Desejo um ótimo domingo, uma ótima semana para todos nós. E até o próximo encontro. Eu passo a palavra para a senhora agora. Não? Pessoal. Tá bom. Meus irmãos, bom dia.